Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11. No retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra, Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que, numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. E era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: Ora, é Betsabeia, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe e o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor e não foi para sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias: Não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: A arca, Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso. E irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Por tua vida, por tua própria vida, eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: Fica hoje ainda aqui, e amanhã te despedirei. Urias ficou ainda aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer e beber em sua presença e o embriagou. À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ele na carta: Coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes, os que defendiam a cidade. Saíram para atacar Joabe e houve vítimas na tropa entre os servos de Davi. E Urias, o heteu, morreu também. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha e deu esta ordem ao mensageiro: Quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: Por que vos aproximaste da cidade para lutar? Não sabíeis que iriam atacar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então dirás: O teu servo Urias, o heteu, morreu também. O mensageiro partiu e, logo à chegada, relatou a Davi toda a mensagem de que Joabe o havia encarregado. Davi encolarizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: Por que chegastes tão perto da muralha da cidade para o combate? Não sabíeis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: Aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei caíram mortos, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também.
Então Davi disse ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te preocupes com esse caso. A espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade e destrói-a. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morrera, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para a sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. Davi fez um ato impensado porque estava no lugar errado e na hora errada. As consequências vêm. Ah, mas vou fazer o seguinte, Urias, vai lá, eu vou mandar um banquete para você, passa a noite com a sua esposa. Se ele tivesse ido para casa e nada tivesse acontecido, ela estaria grávida. E daí? Ah, mas aconteceu alguma coisa, ela ficou grávida. É muita coisa, são muitos detalhes. Mas o pior foi que Urias não foi. Davi, então, e agora o que eu faço? Se descobrem que eu e ela tivemos um caso, estamos em adultério, seremos apedrejados. Então é melhor que Urias morra, porque é teimoso. Não, Urias é obediente. Urias, ele se converteu realmente ao Deus de Israel. Tanto que lá em Mateus, e Salomão foi filho daquela que foi mulher de Urias. Deus se lembra de Urias, mas ele não dá referência nenhuma a Batseba. Então nós temos que ver isso. Não adianta você fazer coisa errada. Deus está vendo. E Deus não é injusto. Ele faz justiça. E no caso aqui de Davi, nós vamos ver que o menino morreu. Capítulo 12. Yahvé mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: Havia dois homens na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo na sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou das suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolarizou contra esse homem e disse a Natã: Pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi, rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor e coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezaste Yahvé e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada a Urias, o heteu, sua mulher tomaste-a por tua mulher e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa a tua falta. Não morrerás, mas por teres ultrajado a Yahvé com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natã o deixou. Natã foi falar com Davi e citou o caso de um rico e de ovelhas. Davi na hora entendeu que era ele. Por quê? Ovelhas. Ovelhas é a palavra-chave. Davi era o que? Pastor de ovelhas.
este homem és tu. Na hora ele falou, que besteira que eu fiz. Mas não te preocupa, Davi, você não morrerá, mas a espada não se apartará da tua casa. E assim nós vamos ver muitas coisas que aconteceu. O incesto e outras coisas mais. O filho se revoltando contra o pai, o filho querendo o lugar do pai, o filho morrendo e muitas coisas. A espada não se apartou da casa de Davi. Mas se Deus perdoou Davi, por que ele sofreu tanto? Quando nós erramos, pedimos perdão a Deus pelo nosso erro. Deus perdoa. Mas o nosso corpo padece um pequeno, digamos, sacrifício. Mas por quê? Porque a nossa alma está salva. O corpo apanha. Mas temos a consciência de que a minha alma, naquele dia, estará com Deus. Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. Os dignatários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas recusou e não tomou alimento nenhum com eles. No sétimo dia, o menino morreu. Os servos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido. Diziam: quando a criança estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouvia. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal. Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou-lhes Davi: o menino morreu? E eles responderam: sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou na casa de Yahvé e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe os seus servos: que fazes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, e agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? Ele respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe, talvez Yahvé tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu, sim, irei onde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher, foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Salomão. Yahvé o amou e o deu a saber pelo profeta Natã. Este o chamou Gededias, por causa de Yahvé. Joabe, entretanto, atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou então mensageiros a Davi para dizer: eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas. Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade e toma, para que não seja eu que a conquiste e lhe dê o meu nome. Davi reuniu todo o exército e foi a Rabá e tomou a cidade de assalto. Ele tirou da cabeça de Melcom a coroa que pesava um talento de ouro, assim como uma pedra preciosa. Esta foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou da cidade enorme quantidade de despojos. Quanto à sua população, fê-la sair e a colocou a manejar a terra, as picaretas e os machados de ferro, e a pôs no trabalho dos tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos amonitas. Davi e todo o exército retornaram a Jerusalém. Conforme Deus falou, aconteceu. O menino morreu. Davi então para de jejuar. Não, Davi, continue jejuando. Nada mais posso fazer. Eu irei até o menino, mas o menino não voltará a mim. Então, quando uma pessoa morre, nada pode ser feito. Você tem que fazer pela pessoa antes dela morrer. Senhor, converte, Senhor, salva, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, cuida, Senhor, proteja. Eu faço a minha parte, eu ensino, eu instruo, eu dou bons conselhos, mas se a pessoa não quer, nada pode ser feito a não ser deixar na mão de Deus e deixar que Deus cuida. Aí é diferente. E a pessoa tem o quê? Que fazer as coisas de Deus conforme Deus quer.
Nesse caso, Davi fez o que deu na cabeça dele, e Deus falou: Estou te corrigindo. Davi aceitou, como sempre, a correção. Deus perdoou, mas foi o que eu falei. A surra veio, está vindo da primeira vez. Agora o menino morreu. E nós vamos ver o quê? Que a espada não se aparta da casa de Davi. No caso de Joabe, ele conquista a terra. Davi, se você não vier tomar posse do que é seu, essa terra será minha. Eu serei rei dela. E não é isso que eu quero. Então, ou seja, aquela pessoa, ela tem o direito. Eu não posso tirar o direito dela, a não ser que ela passe o direito para mim. Tomar o que é dos outros é errado. Eu sei que é dos outros, então eu não posso simplesmente chegar e tirar. É de tal pessoa, é direito dela. Se a pessoa quiser dar para mim, é uma coisa. Do contrário, eu não tenho direito de tomar aquilo que não é meu.